Nessa aula eu vou ensinar para você articoli indeterminativi. Na primeira parte desse módulo, você já aprendeu articoli determinativi. Articoli determinativi são os artigos definidos. A gente usa ele quando a gente está falando de algo específico. Por exemplo, olha, note só a diferença. Quando eu falo assim para você, pega a caneta para mim, automaticamente o nosso cérebro pensa, qual caneta? E a gente pergunta, qual caneta você quer? Aí eu falo, azul. Então, nesse caso, a gente usa um artigo definido. Pega a caneta para mim, a gente está falando de uma coisa específica. Articolo indeterminativo, que seria o artigo indefinido, é quando a gente fala de algo geral, algo que não é específico. É quando eu pergunto assim, pega uma caneta para mim? Aí, geralmente, às vezes a gente se dá o trabalho de perguntar, né? Mas dificilmente. Pega uma caneta para mim, a gente vai lá, pega qualquer uma e entrega. Então, esse é um exemplo que ajuda você a entender de forma bem nítida, né? A diferença entre articoli determinativi e indeterminativi. Então, indeterminativi se refere a algo de modo geral, não é específico, tá bom? Nessa aula, você vai ver quali sono e quando usare. Tá? Então, você vai aprender quais são esses artigos e quando você vai usar. A gente vai começar pelo feminino. No feminino, a gente tem palavras que começam com consoante e palavras que começam com vogal. Antes de palavras que começam com consoante, no singular a gente vai usar una. Por exemplo, una finestra, una stanza, una sedia. Percebe que todas elas começam com consoante e estão no singular? Então, a gente vai usar una. Quando a gente for colocar para o plural, vai virar delle finestre, delle stanze, delle sedie. Isso para palavras que começam com consoante. Agora, para palavras que começam com vogal, a gente vai usar o un com apóstrofo. Por exemplo, un'uva, un'uscita, un'entrata. No plural também vai ficar delle. Delle uve, delle uscite, delle entrate. Então, aqui, uma janela, algumas janelas. A tradução fica algumas, tá? Uma sala, algumas salas. Uma cadeira, algumas cadeiras. Uma uva, algumas uvas. Uma saída, algumas saídas. Uma entrada, algumas entradas. Então, grave isso. No plural sempre vai ficar delle. E no singular, se começar com consoante, você usa una. Se começar com vogal, você usa un com apóstrofo, tá bom? Agora aqui, você vai ter um momentinho para poder praticar. Você pode dar a pausa no vídeo, tá? E aí, você preenche ali, aqui as palavras estão no singular, aqui no plural, e aí eu já volto com a correção. Vamos corrigir então. Aqui a primeira palavra é unghia. Começa com vogal, a gente usa um com apóstrofo. No plural, delle unghie. Una polvere, delle polveri. Un'anatra, delle anatre. Una tazza, delle tazze. Un'insalata, delle insalate. Un'antenna, delle antenne. Una giacca, delle giacche. Então, unghia é a unha mesmo, tá? Polvere é a poeira. Anatra é o pato. Tazza é não é taça não, é xícara, tá? Tazza é xícara. Insalata é a salada. Antenna é a antena, tipo antena de celular, antena da televisão. Jaca é jaqueta. Aqui a gente viu o feminino. Até aqui, ok. Agora aqui nós temos os artigos no masculino. No caso do masculino, nós temos palavras que começam com consoante, vogal e aquelas exceções. Lembra? Essas exceções
Você já viu lá nos artigos definidos, lá na primeira parte do módulo. Então, as exceções são S mais consoante, Z, X, Y, PS, GN. Então, ó, vamos começar por aqui, né? No caso de palavras que começam com consoante, a gente vai usar un, e aí fica, ó, un cestino, un coltello. Um cestino é um lixinho, sabe aqueles lixinhos de escritório? Um coltello é uma faca. Aí no plural vira dei cestini, dei coltelli, tá bom? No caso de palavras que começam com vogal, eu também vou usar un sem apóstrofo. E aí tá a principal diferença. E isso pode até cair pegadinha, para quem vai fazer prova de proficiência, eles fazem muita pegadinha com isso, tá? Por quê? Porque nos artigos definidos, que é aquele L com apóstrofo, se você voltar lá para dar um confere, você vai ver que o L com apóstrofo se usa tanto para feminino quanto para masculino. Mas nesse caso aqui, não. Para os artigos indefinidos, não. A gente só vai colocar o apóstrofo para o feminino. O masculino a gente não vai usar o apóstrofo. Aí aqui qual é a diferença? Porque olha só, esse un aqui é igual, né? A diferença vai estar no plural. Porque o plural de palavras que começam com consoante é dei, e o plural de palavras que começam com vogal é degli. Então, un occhio vira degli occhi. Un uccello vira degli uccelli. Un occhio é um olho, un uccello é um pássaro, tá? Agora, palavras que começam com as exceções. Lembrando que essas aqui são as exceções, ó. Por exemplo, essa aqui é uma palavra masculina que começa com S mais consoante. Percebe que tem o S e logo seguido o P? Então, a gente diz uno spazio, uno yogurt, um espaço, um iogurte. No plural vai ficar degli, degli spazi, degli yogurt. Então, no caso do masculino, tem um pouquinho mais de coisa para lembrar. O feminino é facinho, né? Agora, o masculino tem um pouquinho mais de coisa. Você pode baixar o material PDF, tá? Para você poder consultar essa página aqui enquanto você faz essa atividade aqui. É o mesmo esquema de antes, só para você poder praticar um pouquinho. Então, aqui, desse lado de cá, a gente tem as palavras no singular. Do lado de cá, nós temos as palavras no plural, tá bom? O objetivo é você preencher com o artigo indefinido correto. Você pode dar uma pausa que eu já volto com a correção. Bom, vamos corrigir então, ó. Studente começa com S mais consoante, por isso que a gente diz uno studente degli studenti. Embrione começa com vogal, mas a gente não coloca o apóstrofo porque é masculino. Un embrione degli embrioni. Zaino, uno zaino, começa com Z. Z faz parte das exceções. Uno zaino degli zaini. Un luogo, isso aqui é uma palavra normal, começa com consoante. Un luogo dei luoghi. Un cioccolato dei cioccolati. Un caffè dei caffè. Un indice sem apóstrofo, no plural, degli indici, tá bom? Então, aí estão os artigos indefinidos. Aqui em anexo também tem atividades para você poder praticar bastante. Na próxima aula, você vai aprender algo que também é muito importante. A parte de artigos definidos e indefinidos, determinativo e indeterminativo, é indispensável para o dia a dia, tá? Você realmente vai usar muito no dia a dia. Agora, outra coisa que a gente usa muito, mesmo sem se perceber, são os números. Por isso que os números estão aqui na parte inicial do curso, porque eles são indispensáveis. Dito isso, então, a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Até mais!